No Liberdade de Opinião de hoje, quem está com a gente é a comentarista Gisele Soares. Gisele, bom dia, bem-vinda de novo. Bom dia, Lu. Bom dia para todas as crianças. Hoje, Dia das Crianças. Tá ótimo, ficou ótima essa blusa aí, esse contraste. Obrigada. Adorei, tá linda. Ontem você veio de amarelo, hoje eu me aproveitei da cor. Tá ótimo. Vamos nós, então, ao nosso primeiro assunto. O ministro Ricardo Lewandowski rejeitou o pedido para obrigar o senador Davi Alcolumbre a marcar a sabatina de André Mendonça para o Supremo. Segundo Lewandowski, a sabatina de André Mendonça é competência do Congresso. Mendonça é o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O STF está com 10 integrantes há meses e ainda não há definição para substituir o ministro Marco Aurélio, que deixou a corte em julho deste ano. Existe uma queda de braço aí em torno dessa indicação, Gisele? O que você acha? Luciana, qual é o processo para a indicação de um novo ministro do STF? É uma prerrogativa do presidente da República. Ele, então, faz a indicação e exigem-se alguns critérios. Quais são eles? Que este indicado tenha entre 35 e 65 anos, que tenha notável saber jurídico e reputação ilibada. Essa indicação, então, é feita para a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, formada por 27 senadores mais 27 suplentes, e cabe a eles, então, fazer essa sabatina, então, pautar, realizar essa sabatina e, depois da sabatina, submeter à votação do plenário do Senado. O que está acontecendo? Nós estamos há mais de 3 meses sem um ministro da Suprema Corte. Isso porque o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, se recusa a pautar essa sabatina. Veja, no caso da CPI da Covid, como aconteceu a instalação da CPI da Covid? Houve um pedido, 64 dias depois, há um mandado de segurança impetrado no STF, porque o presidente Rodrigo Pacheco não pautava a CPI. E então, neste mandado de segurança, o ministro Barroso concede uma liminar e determina a instalação da CPI, porque diz exatamente o seguinte: não cabe ao senador fazer uma avaliação política daquela questão. Se senadores requereram a instalação da CPI, se há um cumprimento das exigências objetivas, então essa CPI deve ser instalada. O caso é exatamente o mesmo do que acontece com a nomeação. O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, tenta, então, postergar e age não de forma displicente, age de forma omissa. Presente os requisitos objetivos, apresentado o nome, não cabe a ele fazer nenhum tipo de avaliação política. Ele tem a obrigação funcional de instalar essa sabatina, de realizar a sabatina e de, então, submeter à votação do plenário para uma aprovação ou uma reprovação. Muito obrigada, Gisele. Mas você acha, só para arredondar, que a gente está faltando um ministro na Suprema Corte esse tempo todo, está prejudicando a gente? Sem dúvida nenhuma, Luciana. O ministro Marco Aurélio, aposentado, ele tinha mais de 2.000 processos sob a sua relatoria, então sob os seus cuidados. São eles ações originárias e também recursos. Veja, nós temos o risco de empate em julgamentos. Nós temos mais de 2.000 processos que aguardam um novo ministro para atuar. Não há nenhuma justificativa para que não se tenha essa posição ocupada por um novo ministro. E aí, discordo do Bruno com relação à questão da suspeita de proximidade com o governo. Todos os ministros indicados tinham proximidade, tinham a confiança do governo federal quando foram indicados. Inclusive, o aposentado ministro Marco Aurélio tinha até uma relação de parentesco com o nosso ex-presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, essa suspeita de proximidade com o governo federal, isso não se justifica. Afinal de contas, se é uma prerrogativa do presidente fazer a indicação, por óbvio que ele fará a indicação dentre as possibilidades de alguém que, para ele, tem reputação ilibada, que tem notável saber jurídico e que irá
contribuir para a corte. Essa não é uma justificativa aceitável e agora, sem um respaldo judicial, é preciso que o Senado então busque no seu regimento interno qual é a forma de fazer com que haja e não seja mais omisso o senador Alcolumbre e que ele paute finalmente essa sabatina, porque ele causa um grande prejuízo ao país. Nós estamos aguardando que ele faça essa nomeação, porque todos esses processos estão parados, estão esperando um novo julgamento, um novo andamento sem o ministro. Muito bem, vamos ao nosso próximo tema. Vamos falar sobre eleições. O Tribunal Superior Eleitoral deu início à inspeção dos códigos-fonte das urnas que serão utilizadas nas eleições do ano que vem. O sistema foi aberto para especialistas em segurança e tecnologia da informação. Eles vão ter 2 semanas para analisar o material. Essa rodada de testes prioriza a segurança das urnas, mas é também uma intenção do Tribunal Superior Eleitoral de reforçar a credibilidade do voto eletrônico, um tema que nós sabemos gerou muitos embates entre o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente Jair Bolsonaro. Esse pode ser um começo de um caminho para acabar com as discussões, Gisele, de possíveis fraudes nas eleições, nas urnas eletrônicas? É uma boa tentativa, Luciana, mas qual é a preocupação do eleitor? A preocupação do eleitor é saber se o seu voto naquele candidato foi realmente computado como um voto naquele candidato. Quando há o voto em papel, o eleitor pode ver e depois essa conferência é feita na contagem. As urnas eletrônicas, elas começaram lá em 2000 com máquinas de primeira geração em que havia somente o depósito do voto eletrônico, então tudo eletronicamente com um sistema complexo de tecnologia era então levado à contagem. Depois, já nos anos 2008, mais ou menos, muitos países no mundo, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, começaram a questionar essa urna eletrônica, essa forma de votação, justamente porque foi retirado do eleitor aquela certeza de ter a possibilidade de fazer essa verificação, essa auditoria que é a mais importante de todas, que é a auditoria do eleitor. Então vieram as máquinas de segunda geração que recolhem o voto eletrônico, mas que imprimem o voto para que haja então uma segurança nessa recontagem. Atualmente há máquinas de terceira geração, em que há o voto eletrônico e o escaneamento. Então, nessas máquinas de terceira geração, é possível que o eleitor faça realmente esse acompanhamento do seu voto. Há preocupação de fraude com mecanismos eletrônicos? Sempre há. Então, a intenção do Tribunal Superior Eleitoral é justamente trazer mais segurança. Mas a segurança plena, e eu, sinceramente, Luciana, não entendo o porquê da resistência de nós avançarmos ainda mais nesse nosso sistema eleitoral. Por que não avançarmos para máquinas de segunda, de terceira geração? Por que não darmos mais segurança aos nossos eleitores para que eles saibam efetivamente se o voto deles foi computado da forma correta? Temos urnas que são seguras, isso dito pelos técnicos. Temos urnas, então, que agora serão mais uma vez testadas para tentar trazer transparência e mostrar para a população que o voto eletrônico é um voto seguro? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas por que não avançar com essas tecnologias? Por que não dar essa segurança que o mundo todo já está dando para os seus eleitores, de acompanhar esses votos, de ter certeza que o seu voto foi realmente naquele candidato escolhido? Ô, Gisele, o fato de nós nunca termos tido um fato de fraude na eleição não seria justificativa para não gastar esse dinheiro agora modernizando as urnas? Pois é, Luciana, nós temos a notícia de que nunca houve essa fraude por técnicos que fizeram análises, embora haja outros laudos que também fizeram verificações e disseram o seguinte: olha, essa urna não temos como atestar a segurança porque não há a possibilidade de uma auditoria plena. Então,
tudo que é eletrônico sempre suscita uma série de dúvidas. Nós tivemos na semana passada um blackout, uma suspensão temporária de várias redes sociais. Então, a tecnologia é sempre um desafio para o ser humano. Se nós podemos ter uma dupla camada de segurança, mais fases de segurança dessa contagem de votos, por que não? Será que não poderíamos investir sim em tecnologia e fazer um investimento financeiro para darmos mais segurança aos nossos eleitores? É só esse o meu questionamento. As urnas eletrônicas serão auditadas, será apresentado um relatório. O TSE toma uma iniciativa bastante importante e relevante para trazer segurança para a população, mas por que não continuarmos avançando e continuarmos tentando trazer ainda mais segurança? Vamos ao nosso próximo tema. A CPI da pandemia, apesar do feriado, não parou. O presidente Omar Aziz disse aqui na CNN Brasil que pretende convocar hoje uma reunião para definir a possibilidade de chamar membros do CONITEC ou da CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, órgão do Ministério da Saúde, para falar sobre o chamado kit Covid. O questionamento é para tentar entender por que, em 2 anos de utilização de medicamentos comprovadamente ineficazes, a CONITEC não se posicionou. Além disso, o relator, o senador Renan Calheiros, pretende receber os senadores que quiserem fazer sugestões no texto. Qual é a sua expectativa para as conclusões da CPI, hein, Gisele? Essa CPI só acaba quando termina, né, Luciana? Ela vai se prorrogando porque não é uma CPI técnica e nem é uma CPI que visa efetivamente fazer investigações de ações ou omissões de atos de corrupção praticados na pandemia, atos de uma extrema crueldade, porque desviar dinheiro da saúde durante uma pandemia é realmente um ato de extrema desumanidade. Mas a CPI é muito mais política, tem este cunho de dar palanque, de dar fala, dar voz e vez aos senadores e eles então vão se interessando por todos os assuntos de relevância do país. Agora, o assunto da moda é justamente a CONITEC. A CONITEC é um órgão colegiado formado por várias instituições, representantes do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Saúde, também dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, da ANS, da Anvisa, mas os senadores estão absolutamente convencidos de que o governo federal conseguiu influenciar todas essas pessoas e conseguiu, então, com a sua influência, retirar de pauta um relatório que seria votado. Basta visitar o site da CONITEC para verificar uma lista muito bonita de muitas tecnologias que estão sendo avaliadas com toda a seriedade por estes membros da comissão, justamente para que se incorpore com segurança novas tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde brasileiro. Esse é o objetivo da CONITEC. Então, não faz o menor sentido que haja esse questionamento. Por quê? Porque esses relatórios são apenas uma pequena parte em todo o fluxo de processo de análises que é feito pela CONITEC. Portanto, relatórios são submetidos e são retirados de pauta a todo momento, à medida em que novas tecnologias surgem, à medida em que novos conhecimentos ou pesquisas acontecem e, inclusive, esses relatórios depois são submetidos a análises, novos pareceres e até a consultas públicas antes de haver a incorporação dessa nova tecnologia pelo SUS. Então, é um ato muito mais político. A CPI me deixou muito curiosa de como é que vai usar, eventualmente, um terceiro depoimento do ministro da Saúde, feito na véspera da publicação deste relatório. Então, em menos de 24 horas, eles conseguirão incorporar esse depoimento ao relatório. Será que esse relatório já está pronto e esses depoimentos, então, são realizados somente, realmente, para efetivamente constranger aquelas pessoas ou fazer perguntas aleatórias, porque elas efetivamente não serão utilizadas se esse relatório já está pronto. Falei aqui com o Bruno que pode não ser o fim também. Eles pretendem criar uma comissão parlamentar permanente para
acompanhar os desdobramentos desse relatório final. O que você acha? Legislar que é bom, nada, né, Luciana? Eu acho que os senadores precisam se dedicar à sua função principal. Eles precisam se dedicar a olhar o país e não usar uma CPI para ficarem, então, funcionando como auditores, como inquisidores de assuntos aleatórios que acontecem no país e que são de seu interesse pessoal, para conseguirem fazer proselitismo político. Isso é muito complicado. Acho que os senadores precisam voltar a entender quais são as suas funções principais e nós, eleitores, precisamos começar a acompanhar com muita seriedade, com muita cautela, como estão agindo, como estão votando todos esses senadores, para que então, nas próximas eleições, façamos escolhas por pessoas que pensem em país, que pensem em projeto de nação, em projetos de Estado. Gisele Soares, acabou o nosso tempo. Agora você pode aproveitar o feriado. Bom feriado, Luciana. Muito obrigada. Obrigada. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.